Esta semana temos o tema de como lidar harmoniosamente com a opinião dos outros. Não fácil. Nós somos todos diferentes. Não há ninguém que tenha nascido do mesmo módulo, da mesma forma. No mundo há culturas diferentes, educações diferentes, experiências diferentes e por isso há formas de ver o mundo diferentes. Não havendo verdades absolutas, nem há um certo, nem há um errado universal. Há sim vários ângulos, várias perspectivas de uma mesma situação e várias formas de entendimento. Mas nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto humanos, temos dificuldades em ver muitas vezes tudo isto, porque levamos muito em causa o nosso ego. O ego é a nossa verdade, a forma como nós vestimos essa verdade para o mundo. E no que é que nós fazemos muitas vezes? Nós sobrepomos a nossa verdade perante a verdade dos outros, como se fosse uma verdade absoluta. Porque nós passamos por determinadas situações na nossa vida e delas vão surgindo certas emoções, certos sentimentos e definições daquilo que estamos a sentir. E ficamos com uma determinada aprendizagem. Custa-nos, por isso, considerar, por vezes, a verdade dos outros, que não é nem melhor nem pior que a nossa, mas sim é diferente por uma determinada situação ou experiência, podendo desencadear em outra pessoa outro tipo de sentimento, outro tipo de entendimento da mesma experiência. É assim, o que eu estou a querer passar com isto é que numa determinada experiência nós podemos sentir certas emoções, podemos estar a entender certas coisas, mas nos outros ele não vai entender da mesma forma, não vai sentir da mesma forma. Então, como isso, eu vou-vos dar um exemplo. O exemplo são dois irmãos vivendo na mesma família, no mesmo ambiente familiar, onde há um condicionamento de regras e, por exemplo, nessa educação, para que eles possam ser bem considerados, bem vistos ou aceitos pelos outros, eles têm que se comportar de uma certa forma. Então, um dos irmãos leva mais a sério isso, dá mais importância a essas regras, a esse condicionamento e leva muito a sério para a sua vida, podendo sofrer com isso, sentindo-se até vítima disso, porque a vida dele é gerada à volta desse condicionamento. Mas o outro não. O outro está-se a cagar para aquilo. Não dá nenhuma importância àquilo que ali lhe foi passado. Não quer dizer que naquela educação não tenham passado coisas boas, mas naquela parte, naquela situação que foi referida há pouco, ele não se importa, não dá nenhuma importância àquilo que lhe foi passado. E não se importa também se para os outros lhe pareçam que ele é desadequado, porque ele sente que essa é a forma dele ser e sente que se for daquela forma que eles querem que ele seja, não vai ser, não irá ser ele. E que essa não é a natureza dele. Portanto, como podem ver, dois irmãos no mesmo ambiente familiar, eles têm leituras diferentes daquilo que lhes foi ensinado. Eles agregaram sentimentos e comportam-se de forma diferente. Eu sei que nós somos humanos e nós vivemos em sociedade e, e que precisa de haver certas regras, certos limites referentes ao comportamento de cada um perante os outros, para podermos respeitar o mundo à nossa volta e para que o mundo nos respeite de volta. E por vezes lidar com os outros não é fácil. Isso também que eu acabei de referir, às vezes não acontece. Também não dá para agradar gregos e troianos. Por vezes há disputas, há falta de consenso humano no que é certo e no que é errado para cada um. Mas há situações em que a opinião dos outros nos fere, nos dói, nos custa muito e a maior parte das vezes é no ambiente familiar em que sentimos isso.